esse caso esdrúxulo e absurdo aí do Pablo Marçal, que é um risco efetivamente. Vai crescer aí com essas baixarias. Mas vamos chamar o nosso especialista na área aqui, que é o João César de Castro Rocha aí. Castro Rocha, você chegou a ver o debate aqui de São Paulo, não? Boa noite, Nassif. Naturalmente, eu assisti o debate inteiro, da primeira à última fala. Nem sabia que ia conversar com você hoje sobre isso. Que coisa. Agora, qual que é o efeito que você acha sobre o eleitor? Tá, vamos lá então. Essa questão é bem delicada e é fundamental. Há um ponto para que nós pensemos, para baixar um pouco a bola. Eu estou bastante convencido, Nassif, que uma tarefa importantíssima que nós temos é de serenar o ambiente. Tá. A extrema-direita só viceja na base do grito e da histeria, que é Pablo Marçal. Então vamos lá. Quando o Pablo Marçal, há 2 semanas, começou a entrar nas pesquisas de intenção do voto, ele estava por volta de 10%. Na última pesquisa, ele chegou a 12%. Ou seja, não houve uma explosão, Pablo Marçal, não houve um crescimento expressivo. Será importante verificar as próximas pesquisas feitas a partir do debate. Isso pode talvez fazer alguma diferença. Mas, por enquanto, nas primeiras 2 semanas da campanha, em que ele já havia anunciado que denunciaria 2 candidatos cocainômanos, em que ele já havia feito aquela acusação abjeta contra a Tabata Amaral, lançando mão da história de vida sofrida do pai adotivo da Tabata Amaral, mesmo com todas essas baixarias, ele se manteve na faixa dos 10%, ele não cresceu. A oscilação maior ocorre, por enquanto, entre Boulos, Ricardo Nunes e Datena. O Datena, que tinha aproximadamente 6% dos votos, hoje tem 12%, empatado tecnicamente com Pablo Marçal. Então isso é importante, Nassif, só para que nós tenhamos um pouco da dimensão exata do desafio que temos pela frente. Porque como o Pablo Marçal tem um sistema próprio de autopromoção, muitas vezes nós podemos consumir o gato pela leve. Então vamos por parte, vamos lá. Eu acho que a gente tem que decifrar esse fenômeno. Eu acho que por isso que você me chamou, não é isso? Isso. Então vamos lá. O Pablo Marçal significa, em primeiro lugar, um fenômeno muito inquietante. E é bem importante dizê-lo, Nassif, o modelo do Pablo Marçal não é mais Jair Bolsonaro e Donald Trump. Isso é o primeiro ponto importante. Porque para o modelo que o Pablo Marçal segue hoje, Donald Trump e Jair Bolsonaro não são radicais o suficiente. Aliás, numa entrevista assustadora dada para o New York Times, antes de ir para a prisão, o Steve Bannon disse uma frase que, quando eu li, isso tem mais ou menos um mês, eu achei que era bom, esse homem está ressentido porque ele está indo para a prisão. Ele disse o seguinte, Nassif, se você quiser, eu mando para você a entrevista inteira. É fundamental ler essa entrevista do Steve Bannon. Ele disse assim: nós queremos muito mais. O MAGA, que é o Make America Great Again, é apenas o começo. Muito em breve, vocês terão saudades do Donald Trump. A que ele se referia? Como o Steve Bannon, de fato, ele é um homem brilhante intelectualmente, é um brilho para o mal, mas o Steve Bannon é um homem intelectualmente brilhante. Ao assistir o Pablo Marçal ontem no debate, o que me veio à mente, Nassif, foi a entrevista do Steve Bannon. O modelo do Pablo Marçal, isso é bem importante que fique claro para o público brasileiro, não é o Jair Bolsonaro. O modelo para o Pablo Marçal é o Javier Milei. Tá. Isto é, uma radicalização máxima de um fenômeno. Qual é o fenômeno? Vamos lá. Se nós entendermos bem o fenômeno, nós começamos a criar condições de superá-lo. Então, vamos lá. Estou sendo claro, Nassif, né? Sim, está bem claro. Vamos lá. Qual é o fenômeno? É um fenômeno que é estudado a partir da década de 70 por um cientista e também cientista político chamado Herbert Simon, que é a economia da atenção. O que é isso? Bom, aqui você sabe mais do que nós, Nassif. A noção de economia tem uma noção anterior sem a qual a própria ideia de economia não funciona, que é a noção de escassez. Só faz sentido pensar em economia como você pensa, como os economistas pensam, porque nós não vivemos num mundo ideal em que todos tenham de acordo com as suas
necessidades. A escassez cria necessidade de pensar sobre o próprio processo de produção, distribuição, circulação de bens. A economia da atenção tem parte do princípio de que, do ponto de vista da condição humana mais elementar possível, existe uma escassez da nossa capacidade de atenção e da nossa capacidade cognitiva. É a mesma ideia de economia, Nassif. Você só pode pensar na economia da atenção porque a atenção é uma mercadoria escassa. Nós não podemos ter atenção para tudo o tempo todo, nós não podemos aprender tudo o tempo todo, nós temos um limite cognitivo e um limite de concentração. Ora, na década de 70, com os estímulos dados pelos meios audiovisuais, isto já parecia um problema suficientemente sério para gerar um campo de estudos. Agora, Nassif, em 2024, não é apenas um campo de estudos, é o maior desafio a esta forma de governo que nós chamamos de democracia. Por quê? Isso é bem importante, Nassif. Por quê? Porque a extrema-direita, e aqui, às vezes eu sei que eu sou um pouco controverso, porque não tenho nenhuma dificuldade de dizer o que eu direi agora. Vamos, com muita modéstia e humildade, reconhecer que a extrema-direita, capitaneada por pessoas como Steve Bannon e Carlos Bolsonaro, compreenderam de maneira brilhante e perversa o funcionamento da economia da atenção. Então, veja, funciona assim. Economia da atenção. Com as redes sociais e com a internet, o problema chegou ao seu paroxismo, ou seja, ao seu extremo máximo. Porque são tantas ofertas o tempo todo que não há condição alguma de nós podermos sequer desejar abarcar esse todo. Então, nas plataformas e nas redes sociais, qual é o recurso que geralmente se usa para adquirir visibilidade? O escândalo, a vulgaridade, o grotesco. Quem grita mais alto pode ser escutado. Quem faz a ação mais inusitada, mais absurda, mais bizarra, é visto. Se você transtorna na economia, então, as plataformas, na verdade, Twitter, onde nós estamos agora, YouTube, é um negócio inacreditável em termos de economia, Nassif, porque, veja, eles oferecem um meio e nós fornecemos os nossos dados pessoais e nós provemos o conteúdo sem ganhar nada, Nassif. Nós estamos o tempo todo provendo conteúdo. E mais, nós disputamos entre nós a escassez da atenção dos bilhões de usuários em todo o mundo. Então, para as plataformas, quanto mais agressividade, virulência, hostilidade, xingamento e voz alta, mais sucesso. Por que é que Olavo de Carvalho se transformou a partir de 2005, quando ele foi para os Estados Unidos, até o seu falecimento? Por que ele se tornou, e de novo, sejamos modestos, eu vou dizer a seguinte frase, Nassif: nunca houve neste país um intelectual que tenha tido um efeito tão grande na vida política brasileira quanto Olavo de Carvalho. É isso, eu falo isso, né? Concordo. O que o Olavo de Carvalho entendeu? Quando ele entrou nas redes sociais, ele inventou uma persona. Ele tornou-se, ele mesmo, um meme ambulante, porque a cada 5 palavras, 3 palavrões. A língua portuguesa, o Olavo de Carvalho reduziu a 2 verbos, o ir e o tomar. Sabemos exatamente em que circunstâncias ele usava. Uma obsessão o tempo todo com referências sexuais. A própria presença do Olavo de Carvalho era uma presença memética. Ele viralizava. O que faz o Pablo Marçal? O Pablo Marçal leva a economia da atenção ao seu paroxismo. Mas mais, o Pablo Marçal fez algo, Nassif, que é de uma inteligência excepcional do ponto de vista de negócios. Veja, o mecanismo que mais promove visibilidade e, portanto, monetizável são os famosos cortes, que todos realizam. O que o Pablo Marçal fez? Ele inventou uma comunidade de pessoas anônimas que tem como responsabilidade criar uma competição interna. A competição interna, Nassif, é para ver quem faz os melhores cortes do Pablo Marçal. Então, o Pablo Marçal transformou-se ele mesmo numa espécie de plataforma, a plataforma Pablo Marçal. E há centenas de pessoas no Brasil que fazem espontaneamente cortes, porque depois de um tempo há uma espécie de júri e avalia quais foram os melhores cortes e as pessoas são remuneradas.
Que coisa, rapaz. Nassif, desde ontem, com a participação dele no debate, um jornalista do estado de São Paulo, eu não quero errar o nome dele, porque eu sempre gosto de dar o crédito correto, acho que é Guilherme Caetano. Se eu estiver equivocado, você me corrigirá, Nassif. Se eu errar, eu peço desculpas a ele. É um repórter do estado de São Paulo, Guilherme Caetano, que fez um trabalho notável, e ele contabilizou, entre o debate e o momento em que ele publicou a sua postagem no X, o Pablo Marçal já tinha 57 milhões de visualizações de uma miríade de cortes, nem todos os cortes feitos por ele, Pablo Marçal. Percebe a inteligência do sujeito? É impressionante. Então, o Pablo Marçal significa a colonização definitiva da política pela economia da atenção. Tá. Agora, por que isso é sério? Porque se nós não reagirmos a tempo, se o meio político no mundo inteiro, não é só no Brasil, Nassif, se nós não compreendermos que a colonização da política pela economia da atenção significa o projeto mesmo da extrema-direita. Qual é o projeto da extrema-direita? É hiperpolitizar o cotidiano para despolitizar a polis. Porque somente uma polis despolitizada pode admitir uma figura tão grotesca quanto Pablo Marçal, candidato à prefeitura em São Paulo.